Olá, meu nome é Ruth, eu sou estudante de jornalismo e fui participante do SUSE no ano de 2022. Bem, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre como foi a minha seleção para o programa. Eu já sabia do SUSE desde que eu estava no ensino médio, porque eu tinha o hábito de ler um blog chamado partiumintercambio.org. Na verdade, acho que é um site, né? Eu vou deixar aqui para vocês verem. E lá você sabe de várias oportunidades, sabe? De seleção, de bolsas completas e de bolsas parciais. E desde que eu li sobre o SUSE, SUSE é acrônimo para Study of the USA Institute for Student Leaders. Então, desde que eu soube do SUSE, eu sempre fui muito interessada em me candidatar. E quando eu estava já no terceiro ano de faculdade, eu percebi que estava com as inscrições abertas. Na verdade, que estava no meu segundo ano, mais ou menos. E, basicamente, como aconteceu a minha seleção foi da seguinte forma. A UFBA abriu uma chamada para que os estudantes enviassem os documentos que eram requeridos. Os documentos pedidos na ocasião era carta de motivação, carta de recomendação e o preenchimento de uma ficha com os seus dados. Uma das perguntas que eu me lembro que era importante era se você já tinha viajado para os Estados Unidos e alguma dessas coisas. Eu preenchi, enviei o meu histórico também acadêmico. E se você não tivesse enviado junto um certificado de proficiência em língua inglesa, você teria que fazer uma entrevista em inglês junto à Embaixada dos Estados Unidos. No meu caso, eu não tinha um certificado na época que eu fiz e fui chamada para essa entrevista. Sendo bem honesta, eu não lembro tudo que aconteceu nessa entrevista, mas eu lembro que aconteceu muita coisa. Primeiramente, obviamente, ela acontecia toda em inglês. Existia um funcionário da embaixada e mais 2 pessoas na sala, e eu conversei com eles sobre por que eu queria o programa e sobre o que eu achava, né, do que eu poderia desenvolver ao longo dessa residência acadêmica lá, e várias coisas assim que eram sobre o programa em si, não sobre como... lembro que me perguntaram como eu aprendi inglês também. Mas tudo isso em inglês para mostrar, né, que você tem um determinado nível ali aceitável para fazer as aulas, caso você seja aprovado. Depois disso, eu recebi um outro e-mail falando que meu nome teria sido enviado para Washington e daí seria classificado se eu iria passar ou não. E, basicamente, uma coisa muito engraçada é que foram enviados 6 nomes, que eram para ser escolhidos 4 pessoas e 2 suplentes. E eu já tava pensando, nossa, eu sou tão azarada que eu vou ficar de suplente. E eu fiquei de suplente, mas eu fui chamada e tal, e participei do programa. Basicamente, esse foi a seleção na Universidade Federal da Bahia. Foi tranquilo, assim. Eu posso fazer um outro vídeo contando pra vocês sobre as coisas que eu fiz, que eu acho que ajudaram, né, a mostrar que eu era uma boa candidata pro programa. Afinal de contas, ele é focado em jovens líderes. Então, se vocês quiserem, eu farei esse vídeo contando um pouco da minha trajetória acadêmica e coisas que eu fiz ao longo da graduação que eu acho que contribuíram, de certa forma, para que eu fosse chamada para o SUSE. Então, se você também é um SUSE alumni e teve uma experiência diferente na seleção, por favor, deixe aí nos comentários. Inclusive, eu vou fazer um vídeo com uma outra participante, a Júlia, que foi comigo pro SUSE. E a gente vai contar um pouco do que a gente vivenciou lá e como foi a nossa experiência. Eu vou ver se eu consigo também falar um pouco sobre como foi a seleção para cada uma de nós. Por hoje é isso, fica de olho no canal que eu tenho muito mais conteúdo para falar sobre o SUSE e eventuais dúvidas. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, se é ainda em 2023, se é em 2024, 2025, seja quando for, pode botar sua dúvida aí que eu vou te responder, tá? Obrigada pela atenção, boa sorte no SUSE!